Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Neste vídeo quero trazer informações para vocês sobre Yuri Alberto, se vai sair do Corinthians agora neste meio do ano. Tenho novas informações para trazer para vocês. Vamos falar também sobre essa história de Memphis ir para o Flamengo ou não, se é fake news ou se é verdade. Corinthians tem 5 nomes passados por Dorival Júnior na mão de Fabinho Soldado para contratação. Vamos falar também sobre o mercado da bola. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, antes de iniciar o vídeo aqui, quero pedir para vocês a minha humilde desculpas, tá? Porque eu não consegui hoje de jeito algum trazer o vídeo no horário aí que a gente costuma postar. Primeiramente porque as informações não chegaram para mim no horário aí de rotina, né, que costuma chegaram mais tarde, e segundo também porque hoje estava cheio de compromisso, o que me impediu de trazer o vídeo no horário para vocês. Mas nunca vou deixar vocês na mão, só quando não tem jeito mesmo, e já tarde ou não estamos aqui para trazer as principais informações do Corinthians, tá? Quero iniciar esse vídeo aqui falando, não falei no início, mas falar também sobre Igor Coronado, tá, Fiel? Corinthians hoje tenta a negociação do Igor Coronado, porém tem propostas do Brasil que não é o Corinthians que não interessa, é o próprio jogador que não interessa. Porque o Igor Coronado hoje no Corinthians ganha 2 milhões de reais. Para o Igor Coronado sair do Corinthians para ir para o Brasil, nenhum clube ou nenhuma das propostas que chegou para o jogador chega nesse salário de 2 milhões de reais. Até negociações aí que são, vamos dizer assim, que são até interessantes para o Corinthians, mas pro Igor Coronado, já que ele tem um contrato na mão, ele não vai sair para nenhum clube do Brasil para ganhar menos de 2 milhões de reais. Aí que tá a grande questão, né, Fiel? Porque no Brasil ele não vai. Então essa história que São Paulo estava interessado no jogador, estava interessado, mas nem chegou a fazer uma proposta em caráter oficial. Atlético Mineiro interessou na contratação também, na possível contratação de Igor Coronado. E venhamos e convenhamos, os times hoje que têm condições de pagar 2 milhões para um único jogador é o Corinthians, o Flamengo, Palmeiras, aí de repente um Atlético Mineiro, de repente um Botafogo por causa do bilionário John Textor. Só que a grande verdade é que nenhum desses times aí vai pagar 2 milhões de reais para o Igor Coronado, porque simplesmente ele não joga bola. Como você vai pegar um time que vai oferecer, eu te pago 2 milhões de reais, sendo que ele é reserva do Corinthians e não consegue jogar bem mesmo quando entra. Então as negociações para o Igor Coronado no Brasil hoje estão praticamente nulas, tá, Fiel? A chance do Igor Coronado sair do Corinthians e o Corinthians conseguir aliviar essa folha salarial é a Arábia, que realmente tinha expectativa que ele fosse negociado para o futebol árabe. Só que até o presente momento não foi aí dado ao Corinthians nenhuma proposta em caráter oficial até o presente momento, só consultas da Arábia, mas nenhuma proposta permanente aí para o Corinthians negociar o jogador, tá? Então, aquela história que a gente ouviu, que o Igor Coronado iniciaria com 2 milhões de reais, aí depois iria cair para 1 milhão e 400, até esse presente momento nada aconteceu. E o detalhe importante é que nem 1 milhão e 400 o Igor Coronado merece ganhar hoje no Corinthians, pelo menos é a minha humilde opinião. Quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Antes da gente falar de lista de Dorival Júnior com 5 jogadores para o Corinthians tentar contratar, eu vou trazer para você aí toda a informação dessa lista e a expectativa disso. Vamos falar também sobre o Yuri Alberto, não sai daí, por isso eu peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. É importante que isso aconteça, tá, Fiel? Para a gente conseguir ganhar um up aí do YouTube para divulgar esse vídeo para mais corintianos. Combinado, Fiel? Tô contando com vocês. Fiel, as informações que tenho para trazer para vocês aqui em seguida, antes de entrar nas principais notícias, já quero trazer que essa história do Memphis é falsa, tá, Fiel? É pura fake news. Não existe negociação do Flamengo com o Memphis, não existe proposta, não existe sequer o interesse do Flamengo em negociar o Memphis. Não estou dizendo aqui que ele não vai ser que ele não pode ser negociado com o Flamengo. Lógico que pode. O Corinthians tem aí pagamentos aí de prêmio do Memphis, tá? Pelo título do Paulista, pagamentos aí de prêmios que foram expostos em contrato, são cláusulas contratuais de prêmios. Se o Memphis atingir certo número de jogos, certo número de gols, certo número de assistências, ele ganharia bonificações financeiras, e o Corinthians está atrasado com essas bonificações.
mas o salário, o direito de imagem hoje do clube está em dia, tá, fiel? Então, essa história de Flamengo negociar com o Memphis, porque o Corinthians está devendo o Memphis uma grana preta, isso aí é balela. O Memphis nunca cogitou em sair do Corinthians, porém, é lógico que existe a expectativa de uma não renovação. A partir do momento que o Corinthians vive essa crise política, amanhã ou depois, se o Corinthians procurar o Memphis por uma possível renovação e o Corinthians não, vamos dizer assim, e o Memphis não aceitar, não é da gente se estranhar por toda a situação política que o clube passa. E não é só isso, tá, fiel? A gente não sabe qual foi o combinado com a patrocinadora Master. Se ela iria pagar aí, porque ela paga 80% do salário do Memphis, tá? Ao Corinthians, pro Corinthians é passar o Memphis. Então a gente não sabe se eles combinaram aí de 1 ano só ou de 2 anos, se poderia ter renovação com a patrocinadora Master pagando ou não. Porque de repente há um interesse até do Corinthians renovar, mas não da patrocinadora Master. Olha, eu não quero renovar com o jogador, eu não vou pagar mais além do combinado que paga para o Corinthians mensal, né? Além do combinado do contrato. Então a gente vai ter que aguardar essa história do Memphis para ver. Certo, fiel? Mas do jeito que anda o cenário político do Corinthians, se continuar assim, vocês podem ter certeza que o Memphis não vai querer renovar por conta própria, tá? Aí depois se vai para um Flamengo ou não, aí já é outra história, aí já é outro cenário e não esse agora que estamos vivendo, tá? Então comentem que eu quero saber a sua opinião, se você gostaria que o Memphis permanecesse, se vocês gostariam que o Memphis saísse. Eu ainda acho que o Memphis, com a chegada de reforços, o Memphis vai potencializar mais o seu futebol. Porque o elenco do Corinthians hoje não é um elenco totalmente horrível, mas é um elenco deficitário. Se tiver mais jogadores com mais qualidades ali jogando perto do Memphis, vocês podem ter certeza que o futebol dele vai sobressair mais. Pelo menos é o que eu penso e quero saber a opinião de vocês. Vamos para as principais notícias aqui, fiel. Quais são as principais notícias, fiel? Primeiramente, quero trazer do Yuri Alberto antes de falar da lista do Dorival. Porque... E essa notícia está totalmente linkada à do Yuri Alberto, tá, fiel? Vocês vão entender. Porque o Yuri Alberto, até esse presente momento, houve várias consultas para o Yuri Alberto, houve proposta oficial lá no início, né, deste ano, quando a janela estava aberta, sem ser essa segunda janela de transferência. Proposta oficial que o Corinthians recusou, que o Yuri Alberto queria sair, que foi convencido pelo Memphis, entre outros atletas, a ficar no Corinthians por mais um tempo. Então a proposta oficial houve lá atrás. Como a fase do jogador continuou sendo uma fase boa, o jogador continuou fazendo gols e sendo uma peça determinante, uma peça muito importante para o Corinthians, a expectativa com as consultas que fizeram, principalmente da Inglaterra, tá? E também do Internacional e da Itália, a expectativa é que a proposta chegasse a 200 milhões de reais, tá, fiel? A expectativa pelo menos é essa, e os clubes sinalizaram que iriam fazer uma proposta de 200 milhões de reais para o Corinthians, e o Corinthians está aguardando essa proposta. O problema é que até agora ela não aconteceu. Até agora não chegou essa proposta oficial de 200 milhões de reais para o Corinthians vender o Yuri Alberto, tá, fiel? Então, a expectativa do Corinthians até hoje, mais aguardada, é a venda do Yuri Alberto. Essa informação que eu tenho para trazer para vocês é de muita importância, porque o Corinthians quer vender o Yuri Alberto nesse momento. O Corinthians acredita, pelo menos essa nova administração que está lá, acredita que hoje a venda do Yuri Alberto é essencial para o Corinthians colocar aí 100 milhões em caixa, porque os outros 100 milhões vai para o Zenit, e esses 100 milhões o Corinthians vai investir um pouco no mercado da bola, ou o Corinthians pagar suas principais contas aí que podem considerar que estão atrasadas. Então a expectativa do Corinthians ainda é vender o Yuri Alberto, pelo menos já nessa janela, tá, fiel? Porém, a proposta em caráter oficial para o atacante não chegou. Não chegou até o momento, tá, fiel? Então falar, o Corinthians tem uma proposta do Yuri Alberto que o Corinthians está analisando agora se vai vender ou não. Não chegou, porém pode chegar a qualquer momento. De repente a gente está falando aqui, chega nessa tarde de hoje, chega amanhã, porque muitos clubes sinalizaram que iriam fazer a proposta de 200 milhões de reais para o Yuri Alberto, pelo menos muitos clubes assim, tem força de expressão, pelo menos aí até 2 clubes da Inglaterra e um da Itália que chegaria nessa proposta de 200 milhões, já que o Augusto recusou 186 milhões para o Yuri Alberto lá no início do ano, tá, fiel? Então não chegou a proposta para o Yuri ainda.
Ah, corintianeiro, será que não chegou porque ele tá contundido? Eu acredito que não, tá, fiel? Aí já tô dando uma opinião minha, já não tô dando uma informação que não é isso. Mas eu acredito que não, porque o Yuri não é uma contusão que vai deixar o jogador 5 meses fora, 4 meses fora, 3 meses fora. Não é uma contusão que vai deixar esse jogador tanto tempo parado assim, ou um ano fora, para os clubes desistir de contratar. Realmente, ainda mais o Roberto, que tem uma recuperação super rápida. Então eu não acredito que seja por causa da contusão, e sim porque até o presente momento ainda não apareceu, não se concretizou como uma proposta oficial, tá? Por isso não vai ficar ligando lá, e aí, você vai pagar os 200 milhões? Porque você perde força de negociação. Você ligar lá, o clube vai entender. O Corinthians está desesperado por causa de dinheiro. Então o Corinthians aguarda aí uma proposta em caráter oficial, que deve vir do Wolverhampton ou do Nottingham Forest, tá, fiel? O próprio Fulham já demonstrou interesse também no Roberto, mas com menos força do que o Nottingham Forest e o Wolverhampton. Temos também na Itália a grande Internazionale aí, mas até o presente momento ainda não foi oficializado. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que o Corinthians tem que vender o Roberto ou tem que segurar? Você acha que 100 milhões hoje para o Corinthians vai fazer diferença? Comentem porque eu quero saber aí muito o que você está pensando sobre esse assunto. E já para encerrar o vídeo do corintianeiro de hoje, tá, fiel? Para a gente vir com essa última informação, o Dorival Júnior, vocês lembram que eu trouxe uma informação lá atrás, tá? O Dorival Júnior passaria 5 nomes para o Corinthians de peso, 5 nomes fortes, e desses 5 nomes o Corinthians iria tentar trazer até pelo menos 3 atletas, tá, fiel? O que aconteceu nesse período? O Augusto Melo saiu da presidência do Corinthians, e volto a repetir que eu não estou defendendo o Augusto Melo, só estou trazendo aqui informações reais, tá? O Augusto Melo disse que não iria medir esforços para, na janela, contratar jogador. Não sei se também se foi uma tentativa do ex-presidente do Corinthians ganhar força política ou ganhar força com os torcedores, falando que iria contratar, ou se foi conversa da boca para fora, ou se realmente não ia medir esforço. Só que com o Augusto, o Corinthians tinha um planejamento. Com a mudança do cenário, corintianeiro, mas o Fabinho Soldado continuou. Isso foi uma boa notícia para nós, tá, fiel? Porque o Fabinho Soldado já está habituado ali com o ambiente do Corinthians e é um bom diretor executivo. Só que também a gente não sabe se essa nova diretoria segurou o Fabinho Soldado. Olha, vai com calma, porque aqui agora é diferente, não tá assim. Se limitou aí o poder de contratação do Fabinho Soldado. Se essa limitação aconteceu, aí realmente fica difícil para o Corinthians contratar. Só que a informação que eu tenho para trazer para vocês é que o Fabinho Soldado hoje está com 5 nomes da lista do Dorival Júnior, tá? Com o Fabinho Soldado. E o que mais me impressiona até o presente momento é que nenhum dos nomes está sendo negociado hoje pelo Corinthians. Ah, corintianeiro, por quê? Olha, o Dorival passou nomes de zagueiro pro Fabinho Soldado, passou nome de lateral pro Fabinho Soldado. Não é o Igor Vinícius, tá, fiel? O lateral que o Corinthians pelo menos sonhava. Passou nome de ponta direita pro Fabinho Soldado e meia ofensiva pro Fabinho Soldado. E até o presente momento, a informação que estou trazendo para vocês é que o Corinthians não negocia com nenhum nome que o Dorival Júnior selecionou, tirando o Igor Vinícius. Mas o Igor Vinícius é mais uma oportunidade de mercado do que um jogador que viria para solucionar os nossos problemas. Igor Vinícius viria aí para substituir apenas o Léo Maná, que eu vejo com bons olhos, porque o Léo Maná não serve para ser reserva do Corinthians. Então, mesmo que você não goste do Igor Vinícius, ele não vem na condição de titular, ele vem para substituir o Léo Maná. E acredito que melhor que o Léo Maná ele deve ser. Então, fiel, essa expectativa dessa lista do Dorival de sair pelo menos 3 nomes desses 5, até o presente momento o Corinthians não está negociando com nenhum dos nomes que o Dorival selecionou. Pode ser porque a nova diretoria interrompeu, eu já não sei te falar, ou pode ser que o Fabinho Soldado tentou iniciar pelo menos uma negociação e não deu certo, que eu acredito que não é o caso também, porque senão a gente que trabalha aí vinculado 24 horas ao Corinthians buscando informações, com certeza já teria um nome aqui para trazer para vocês. Ainda mais esse canal que só traz nome de jogadores quando realmente o Corinthians está negociando. Então, há aí, vamos dizer assim, um Corinthians a passos lentos neste mercado, nesta janela de transferência. Outra situação importante é que o Corinthians não está conseguindo contratar nem o Patrick, que nem na lista do Dorival estava. Patrick é um jogador jovem que o Corinthians iria contratar por conta própria para fins de investimentos futuros. Porque o Patrick é um jogador novo e com bastante potencial,
que seria uma aposta também, não seria um jogador que chegaria para resolver nossos problemas, apesar que nessa zaga do Corinthians hoje ele seria titular, mas nem está o Patrick na lista de Dorival Júnior, e mesmo assim o Corinthians não consegue fechar nenhum contrato com o Patrick. Então, realmente o Corinthians nesse mercado está a passos lentos, está fiel. Lógico que eu acredito que o Corinthians vai contratar aí 1, 2, podem ser até 3 jogadores. A gente só não sabe se vai ser os mesmos jogadores que está na lista de Dorival Júnior que passou para Fabinho Soldado. Estou tentando descobrir aí pelo menos 2 nomes dessa lista para trazer para vocês. Vou ver se consigo, não vou garantir essa informação para vocês, mas conseguindo ou não, eu tenho muito mais informações para trazer para vocês hoje, 6 horas da tarde. Lógico que a gente não vai falar aqui, que senão vai ficar um vídeo muito extenso, vai parecer live, tá, fiel? Então hoje, 6 horas da tarde, eu tenho um compromisso importante com você aqui para a gente abordar mais assuntos e mais atualizações do Coringão, nosso clube do coração. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então quero agradecer demais a sua presença. Olha, por favor, não esqueça de deixar o seu like lá para ajudar o corintianeiro e se inscrever em nosso canal. Importante para a plataforma espalhar esse vídeo aí para mais corintianos. Muito obrigado mesmo, fiel, e vai Corinthians!